Muito bem. Diogo, queres apresentar o tópico da semana? Sim, já ouvi dizer que o cavalo do outro morre, agora quero perceber porquê. Estou a brincar. Boa. Não, mas aqui em honra dos Video Game Awards e do facto de também termos estado a falar hoje um bocadinho de Last of Us, que também ajudou, o tema que trago aqui para cima da mesa para a nossa discussão é o que é que para vocês faz um video Game of the Year. Qual é o fator-chave, ou o que é que um jogo tem de ter para ser considerado ou candidato ao tal título. Se é a história, se é o gameplay, se é o voice acting, o grafismo, o que é que pesa mais para vocês, no fundo? E queria puxar isso aqui à discussão, se calhar começarem por vocês darem as vossas opiniões e depois falamos um bocadinho. E ver o que é que achamos, se temos algum consenso ou se existem opiniões diferentes no que é que é um GOTY. Um Game of the Year, na minha opinião, tem que ter um bocadinho disso que tu disseste. Tipo... Até mesmo o voice acting, achas uma cena sim. fundamental? Acho. Eu por acaso sou mais simplista nisso, que é tipo, simplesmente dentro do seu jogo tu fiques agarrado àquilo e... O filme tem que ser um free to play. Isso aí está tudo. Eu estou a perguntar isto porque há malta que tipo que o voice acting para eles não interessa. Eu sou um desses, tipo, eu gosto de ter, mas não é o end all be all. Certo, mas o que eu estava, voltando um bocadinho atrás, o que eu quero dizer é, eu distingo, existe para mim dois tipos of Game of the Year, ok? Um é o que eu gostei mais de jogar durante o ano, que não quer dizer obrigatoriamente que seja aquele que eu acho que mereça ganhar o prémio, tipo, quando estamos a falar tipo da Awards, do Game of the Year, ok? Porque há N jogos que eu não jogo porque não gosto, tipo, exemplo do Last of Us, do Last of Us 2, mas consigo ver claramente, tipo, a qualidade do jogo. Agora, o gameplay para mim não é divertido, ou o setting não me puxa, ok? Mesma coisa com o Metal Gear Solid, ou a mesma coisa com outros géneros de jogos, ok? Eu consigo, tipo, olhar para um jogo, né? E sentir que tem qualidade para ganhar, tipo, Game of the Year. Foi, por exemplo, o God of War no ano que ganhou e eu não tinha jogado, ok? Ou joguei só um bocadinho. E não ser o meu Game of the Year tipo pessoal, né? Porque, por exemplo, eu se disser que estive a jogar tipo Fortnite ou Smash ou whatever, se calhar diverti muito mais horas a jogar aquilo do que qualquer tipo single player que joguei naquele ano, ok? Por isso é que tipo, diferencio as duas coisas. O jogo que mais me divertiu é uma coisa, não quer dizer que seja o melhor. Mas em termos de Game of the Year, para mim tem que ter um bocadinho de tudo, né, nos dias de hoje. Ou seja, nem é tanto pelos gráficos, mas o voice acting, na minha opinião, de o que faz a diferença nos dias de hoje. E basta ver, por exemplo, com o Last of Us 2. O facto de tipo, teres um cast com tipo, atores, as personagens ganham muito mais vida. Tipo, se o voice acting for bom, os personagens ganham muito mais vida. Por exemplo, eu gostei bastante da Abby, toda a gente detesta a Abby por N razões, não vou entrar. A Ellie é mais adorada do que a Abby, vamos dizer assim, mas eu gostei bué da personagem da Abby e acho que a atriz tem muito a ver com isto também. Ok? Não acredito que fosse outra atriz qualquer que fosse igual, ok? É como tu vês um filme, né? Tipo, os atores têm um impacto grande na personagem. Ou como vês um filme de animação, que é um paralelo mais próximo, ok? Para mim tem que ter um bocadinho de tudo. Música, gráficos é relativo, não tem que ser tipo gráficos realistas. O voice acting, por exemplo, esperas que estejas em todas as personagens? Tipo, todas as personagens do jogo sejam voiced? Ou só as principais? Nos dias de hoje em dia, sim, man. Eu tenho alguma dificuldade já de jogar jogos que não têm palavras. Tipo, eu tenho dificuldade em jogar um JRPG, né? Ou os RPGs tradicionais, que alguns já não... Há muitos RPGs que ainda é só texto. Eu tenho bastante dificuldade hoje em dia de conseguir jogar um jogo desses. Eu digo isto porque, por exemplo, eu quando estou a jogar, se não for uma quest principal, se não for uma personagem principal ou parte da história, eu normalmente tenho tipo subtitles ligadas, porquê? Porque leio primeiro do que eles falam. Então,
o voice acting estar lá ou não estar, é giro de estar, mas normalmente se é uma side quest, uma coisa qualquer, faço skip, estás a ver? Leio as legendas e passo à frente. Mas, por exemplo, eu, na minha opinião, o facto de serem pessoas diferentes torna a experiência mais imersiva. Se for o mesmo, tipo, um dos problemas lá, que o Witcher tem, na minha opinião, ou o que o AC tinha, e que o AC tem, é às vezes as personagens, tipo, só de feição ou whatever, são iguais, os NPCs são muito todos iguais, sim, e isso perde bué para mim, na minha opinião. Tipo, na imersão do jogo, estás a entender? Eu acho que é muito mais engraçado quando são todos diferentes. Tipo, no GTA V, pá, as sidequests para mim são memoráveis porque, tipo, tu sentes que tipo, o voice actor é diferente, tipo, as personagens são diferentes e que não é, tipo, copiar e mudar só o traje. Que é quando, tipo, no Witcher vês muito isso. Isso nota-se bem. Passa a palavra, a quem quiser. O Kim está muito pensativo. Ainda estou a formar os meus pensamentos, vou dar para a próxima. Enquanto o Kim pensa, posso debitar. Bem, é assim, em relação, acho que o Rafa disse, eu subscrevo em relação ao tem que ter um bocadinho de tudo, concordo com isso. Acho que, e vou pegar, acho que a melhor forma de nós falarmos um bocado disto é mais uma vez ir buscar o Last of Us 2, é pegar no GOTY deste ano, é o que está mais fresco na memória, e começarmos a olhar para o jogo e perceber tudo aquilo que o jogo tem que o levou a ser um GOTY. Para mim, realmente é a história, obviamente, tem que ser uma história que tenha aquele que nos faça sentir aquilo que eu e o Kim de formas diferentes sentimos por determinadas razões, que nos faça detestar uma personagem, que nos faça querer que sempre que outra personagem que corra tudo bem com outra personagem. O Rafa não liga muito aos gráficos, diz que não tem que ser, mas por exemplo no caso do Last of Us, um jogo daqueles, se a qualidade gráfica também não fosse aquela, também para mim iria beliscar um bocadinho o jogo. Eu acho que tem que ter realmente um bocadinho de tudo. O voice acting também, acho que o que os personagens nos transmitem, o voice acting e também a questão do movimento e das feições, porque cada vez mais, aquilo que o Rafa também estava a falar sobre a questão do texto e de não ser falado, para mim os jogos começaram a ter outro impacto a partir do momento em que existiram as cutscenes, como eu já falei com vocês. E realmente isto agora é super importante. Voice acting mais as expressões faciais, para mim, dão um impacto enorme nos videojogos, nas histórias. Portanto, um GOTY tem que ser isso tudo e tem que ter, principalmente também, tem que ter um gameplay divertido. Quando digo divertido, também tem que ser bem feito, porque eu posso adorar aquele jogo, mas pode ter problemas mecânicos e se tiver um problema desse género no gameplay, eu acho que também tem que beliscar a qualidade geral do jogo, não é? E é isto mesmo, pegar no Last of Us e dizer, isto é masterpiece, isto é um GOTY. Eu acho que a minha opinião sobre o que deve ser um GOTY não deve ser muito diferente do que a maior parte tem. Acho que tem que ser muito, muito bom em praticamente tudo, e depois pode falhar aqui um bocadinho mais num ou noutro ponto, se os outros falharem ainda mais do que eles em mais pontos, né? Mas, um GOTY para mim tem que ser um jogo bastante completo e, principalmente para mim, tem que me fazer ali sentir qualquer coisa. Eu concordo um bocado com... Aliás, tanto com o Rafa como com o Renato falaram aqui, eu concordo bastante. Todas essas componentes do voice acting, gráficos e tudo mais, que contribuem para uma experiência mais imersiva. Imersiva? Sim, imersa? Whatever. Studio. Pronto, acho que são componentes bastante importantes. É tudo o que ajuda a apontar para nós ficarmos presos no mundo que estamos a jogar. E eu pessoalmente, e que o Renato falou, eu pessoalmente dou muito valor à história que o jogo está a contar, quer independentemente de qual ela for, desde que eu esteja investido nela e que no final me deixe aquele impacto como se estivesse a ver um filme ou série, livro, whatever,
para mim, é o que fica. Porém, imagina, nós estamos agora a falar do Last of Us 2, que em nível, independentemente do que digam da história, há malta que gosta, há malta que não, a níveis técnicos, ele está a bater tudo, a níveis gráficos, a níveis voice acting, performance, tudo. E estamos a dizer que é por isso que ele foi o Game of the Year. Mas, por exemplo, vamos um bocadinho atrás. Vamos a 2012. O ano que saiu Mass Effect 3. Saiu Dishonored, não sei quem jogou, mas também é um jogo impecável. Far Cry 3. Pronto, jogos muito bem classificados e toda a gente gostou muito. Mas quem foi considerado o Game of the Year foi o Journey. Um jogo que não tem, se calhar tem bons gráficos, mas não tem voice acting, não tem, a história é algo muito abstrato. Mas foi uma experiência, apesar de curta, foi uma experiência que marcou muita gente. Eu pessoalmente joguei o jogo e gostei, ainda bem que joguei, é um jogo porreiro. Foram 2 horas bem passadas, mas não marcou como marcou muitas pessoas. Mas eu acho que vai de um pouco de encontro a isso, ou seja, é a experiência que a pessoa teve e o quão essa experiência ficou nessa pessoa. Um bocado independentemente do voice acting ou não. Se calhar o voice acting está mais associado, ou a qualidade do voice acting está mais associado à forma como a história estiver a ser contada, ou como o jogo assim tiver sido feito. No sentido do Journey, isso não se aplicou. Foi um jogo muito mais abstrato. Diz, Rafa. Sim, mas não quer dizer que toda a gente concorde, ou que nós aqui concordemos todos que o Journey devia de ser Game of the Year, estás a perceber? Não, certo, eu pessoalmente também discordo, atenção. Mas pelo visto, muita gente também concordou que merecia. E é esse o ponto que eu quero chegar, é que vai de um pouco de encontro a isso, à experiência que as pessoas tiveram, apesar de todas essas componentes que nós estamos a valorizar que o Last of Us teve, apesar dessas, a maior parte dessas componentes estiverem em falta. Mas eu também acho que há uma cena que mudou, né? Tipo, na altura os indies eram uma coisa nova, não nova, vamos dizer, entre aspas. Certo, eu acho que vai ser cada vez mais difícil, tipo, um indie ganhar um Game of the Year. Como aconteceu há uns anos atrás, estás a perceber? Eu acho que esse espaço vai ser cada vez mais difícil. Eu acho que nos indies fazem muita coisa inovadora, é onde acontece a maior parte da inovação, na minha opinião. Em maneiras diferentes de contar histórias, em tentar fórmulas diferentes, etc., mesmo de gameplay, etc. Mas eu acho que vai ser muito difícil um indie voltar a ganhar um Game of the Year num futuro próximo, porque dos valores de produção que estes jogos hoje em dia têm, esquece. Yeah. Não é só por causa disso, é muito, se fores ver tipo o histórico, são muito poucos os que conseguiram, e se calhar foi em anos que não havia claramente, tipo, tu falas do Mass Effect 3, mas o Mass Effect 3 foi bastante polémico. Na altura houve muitas críticas. E não foi um jogo consensual. Sim, houve muitas críticas. Eu acho que o único problema foi o fim, mas acho que em geral houve muito buzz relativamente ao fim e sobre. Certo. E o fim, olha, vou dar um exemplo que o Renato já partilhou aqui. Witcher 3, a experiência dele. O fim marca muitas pessoas, mano. Porque, por exemplo, o Renato disse aqui muitas vezes já que gostou bastante do Witcher, e se calhar o Witcher não está no top dele porque ele teve um daqueles fins da treta. Porque se o mas fim... o motivo até nem é bem o fim. É as decisões que tu levaste, tipo, àquele fim, né? Exato, a forma como eles me levaram para aquele fim. Porque se eu tivesse feito algo para aquele fim, então eu dizia, epá, isto está bem feito, eu fui eu que tomei estas decisões, não é? Mas se tivesse tido o fim bom, o melhor deles todos, se calhar não tinha tido essa impressão, porque tu nem sequer ias a perceber do que tinhas feito de mal, ou estás a perceber? Tipo, tu nem sequer tinhas a perceber disso, estás a entender? Certo, mas mas eu acho que sim, imagina que tinha sido ao contrário, imagina que eu tinha sido um grande animal a fazer tudo e tinha tido o melhor dos fins. Também se calhar a experiência para mim não teria sido essa. Olha, tu conheces um amigo nosso, que é o Dog, o Rafa conhece, e ele joga sempre os jogos em modo troll. E então o gajo faz sempre tudo do pior que pode fazer. Se há um NPC que supostamente não é para matar, ou ninguém sabe que é para matar, o gajo tem que matar aquele NPC. O gajo retraça tudo, faz tudo o pior que possa acontecer, faz personagens, se o personagem deve ser roxo com olhos cor-de-rosa e cabelo verde, ele faz isso. Para ele, um fim que ele tivesse feito essas
maldades todas durante um jogo, e se depois tivesse um fim todo cor-de-rosa, ele ia testar isso também. E aqui acabava por ser um bocado o inverso do que eu tive, estás a perceber? Eu acho que o Witcher falhou não nos fins, na forma como levava aos fins e nos critérios que eles tinham para dar X fim. Mas o que eu estava a dizer é que se tu tivesse o fim bom, se calhar não ias procurar ou não ias tanto perceber qual é que foram os critérios que te levaram àquele fim, estás a perceber? Se calhar achavas que as tuas decisões tinham sido tomadas de sim, acordo se calhar, com aquele... e sim, Estás a sim. perceber? Epá, também não conheço os outros fins, pois não quis saber. Mas pronto, e eu acho que o Mass Effect teve esse problema aqui, ou seja, o fim marcou e a polémica toda do fim, e é o fim de uma saga, estás a perceber? Era o fim de uma saga. E a maneira como acabou, e depois vamos meter mais uns fins, ou vamos ajustar aqui o fim, etc. Pá, criou aquela polémica com o jogo. E houve muita gente que não gostou. Sim, E isso eu consigo estar razão. E o outro jogo, por exemplo, que tu deste, é um jogo nicho, na minha opinião. O Far Cry não é. Eu estou a fazer Não, Dishonored. o Dishonored. O Dishonored. Ok. O Dishonored é um jogo Sim, nicho. isso é verdade. Apesar de. Quer dizer, se calhar em 2012 era um bocado mais do que agora. Sim, é verdade. O Quer dizer, Dishonored... já o deixaste também tinha sido nomeado, acho eu. Sim. Quando saiu. Sim. Mas sim. Mas tu, outro exemplo de um jogo que ganhou Hum. e que não tem nada disso, né? Que é muito mais recente, que não Uhum. deste, é o tipo Overwatch. Que Também, é um multiplayer, sim, é verdade. é um é verdade. puro multiplayer, não tem história, não tem nada. Quer dizer, tem, mas é fora do Mas jogo. exatamente. Exatamente. Foi Game Sim, of também é the Year. verdade. Yeah. Por todos os outros motivos. O que leva também a pensar um bocadinho tipo os critérios, não é? Não, mas esse tem Exato. voice acting, tem essas coisas, né? Só que... Mas acho que não é propriamente o destaque ou algo que tu Voice reparas, acting, tipo, quer dizer, é pau. Mas o Overwatch o conseguiu foi, tipo, as personagens são memoráveis no sentido de tu sabes Sim. bem, tipo, identificar cada uma, estás a perceber? Tem Não é mais... personalidade. Sim, tem personalidade. Exatamente, Não é sim, mais sim. tipo, hero shooter em que tu, tipo, são todos... É o gajo do martelo, ou... Estás a perceber? Tipo, Pois. eles Sim, conseguiram criar, sim. tipo, personagens com personalidades mesmo vincadas, em que tu Yeah. consegues identificar. Estás a entender? Mas acaba por não ter uma narrativa isso. Eu acho que atualmente Tem, para mas tem fora do God. jogo. Todos os a sim, Blizzard... mas isso aí não deve contar para nada, quer dizer, teres uma narrativa fora do jogo não devia ser critério. Certo? Eu Mas- dou todo não o podes mérito. Eu dou todo o mérito ao Overwatch. Nunca joguei, mas acompanhei. Na altura o Rafa jogava e eu acompanhei um bocado do jogo. Mas para mim está longe de ser um GOTY para os meus critérios, dentro dos meus critérios. E a Pois tua é questão, isso. a tua questão é o que é que para nós é um GOTY, e nem de perto nem de longe para mim o Overwatch era GOTY em lado nenhum. Porque lhe falta muita coisa para ser um GOTY, não tirando todo o mérito que o jogo tem, claro. Sim, mas aí o que é que se passa? É que se não... Eu percebo aquilo que estás a dizer e não discordo, mas aí estamos a tirar uma panóplia de jogos de cima da mesa grande, tipo, um multiplayer não pode ganhar Game of the Year. É a mesma coisa que um jogador da bola, tipo, é a mesma questão no futebol, estás a ver? Tipo, um central ou um guarda-redes tem muito mais dificuldade a ganhar, tipo, o melhor jogador do mundo do que um ponta de lança ou... É verdade, é a realidade que nós... Mas tipo, a verdade é que influencia muito mais um jogo. Certo. Olha hoje em dia, metes o Messi e metes o Ronaldo. E depois metes outro gajo qualquer a ser o melhor jogador do mundo. E toda a gente vai dizer que é uma tristeza porque é mentira. E aqui é igual. Tens uma planóplia de jogos bons e depois metes lá o Overwatch. Depois vem o Renato para aqui dizer que... Não, naquele ano... longe é um GOTY. Por acaso aquele ano não foi muito famoso em termos de jogos. Yeah. Pois Pode é ter isso, se sido calhar também a um competição motivo. não era forte. Sim, não foi muito famoso. E aí se calhar ganha por se destacar, por ser ter ali umas inovações e tal, porque também acabou por ter, não é verdade? Não, mas eu acho que eles às vezes fazem isso porque é para não teres tipo aquele sentimento que uma categoria, ou tipo, os indies nunca podem ganhar, ou os multiplayers nunca podem ganhar, estás a perceber? Existe aqui uma parte política que nós não podemos nos esquecer, acho eu. Sim, Não estou a falar da nossa opinião enquanto jogadores, estou a falar dos vencedores que saem destas plataformas. Mas, por exemplo, este ano
Eu sei, isto é um ódio pessoal, eu sei. O Animal Crossing. Tipo, não, das checklists que vocês estiveram todos a falar, o Animal Crossing não tem nem um terço. Porque não tem voice. Yeah. As narrativas, aquilo é as 4 estações do ano e tens de fazer apanhar bichinhos e plantar e não sei o quê. Gameplay não é lá grande coisa, na minha opinião, né? Mas Vais por aí e tens o Stardew Valley que faz isso tudo e muito dinheiro. certo, mas lá está, o Animal Muito Crossing melhor é foi relativo, né? Sim. Eu não tenho coisa, também não tinha opinião, sim, mas Stardew Mas se Valley... calhar por acaso já não me lembro, mas sabia se foi só o winner ou se eles deram as percentagens no Games Awards. Mas o Animal Crossing provavelmente esteve perto de ser o vencedor. Não, o que... Não sei, eu sei que o People Choice foi o Ghost of Tsushima. Sim. Mas lá se fosse, Ghost of Tsushima são tipo do mesmo estilo. E tens lá o Animal Crossing metido ao barulho. Eu até considero um jogo Sim, mas eu acho que para nesse Game caso of the Year, mas não tem nada a ver. Eu acho que o Animal Crossing entra por motivos diferentes. Entra por ter sido um mega sucesso. Estás a perceber? Não entra, na minha opinião, não entra por características técnicas, nem histórias, nem nada disso. Entra por ter sido um mega sucesso, como foi... como foram outros jogos, acho que Como foi o Overwatch. foi um system seller brutal, não é? Então o Exato, Overwatch é igual. Não, não, Overwatch não. não, mas o Overwatch não tem. O Overwatch foi porque Mas foi um sucesso. tecnicamente, como multiplayer, tens um jogo muito sólido, com um gameplay muito sólido. Aquilo que o Rafa falou, as personagens, trouxe um novo. Estilo de multiplayer diferente, né? Porque Yeah, não é que não uma nova existia. visão dos multiplayers. Eu acho que é diferente do Animal Crossing. Acho que o Animal Crossing o que traz é uma multidão, porque se tornou tipo um Farmville da Switch. E isso não tem mal nenhum, mas realmente tem o mérito de ter conseguido fazer isso, e então estava lá para Gotti. Mas Apesar de já haver tecnicamente não... Animal Crossing antes do Farmville. Não, estou a dizer em termos de sucesso. Sim, eu sei. Em termos de sucesso. Só estou a dizer porque o Animal Crossing já existe há bué de anos. Só para dizer, no ano que ganhou o Overwatch tínhamos o Doom, que é um bocado nicho, né? Tinhas o Insight. Um bocado nicho. Epá, Um ninguém shooter é nicho. Nem toda a gente joga Doom. Nem toda a gente gosta um daquele shooter. tipo de jogo. Sim, mas agora. Não é? Certo, é mais por aí. Para a frente. Aí é que podes vender, que é uma cena um bocado mais violenta e pronto. Não, mas um shooter não é nicho. Puxado para o cartoonish, mas pronto, vai ser outra conversa. Tens o Insight, o Titanfall 2 e o Uncharted 4. Foi quem lutou contra tipo, o Overwatch. O Dark Souls não entra aí? Não. Ok. O Titanfall 2 é mais para o multiplayer, mas acho que também em termos de single player tinha uma campanha brutal. Sim. Mas acho que é pequeno. Mas porque eu ouvi mas o Titanfall 2 mas dizem que é brutal. E tinhas o Uncharted 4, pá, que pronto, era o Uncharted. Não foi o meu favorito, por isso. Por acaso a mim foi. Tinha muita coisa do Last of Us 1 que eu... Exatamente. Brutal. Portanto, no gameplay que eu não era aquilo que eu queria no Uncharted, mas pronto. Self-based? Yeah. Muito mais. Mas não era assim tão stealth. Mas era muito mais, não tem nada a ver com... Jogas 1, 2 e 3, até por acaso até tinha jogado perto do 4 e não tem nada a ver, tipo, o gameplay para o 4. Sim, isso é verdade, mas para mim acho que foi mais uma evolução, tipo, e mesmo assim não te obrigam, digamos assim, a ir stealth. Não perdes nada em ir à Rambo, não é mesmo? Sim, dá para jogar claramente à Rambo. Exato. Essa componente não. Nas dificuldades mais altas não consegues. Não consegues. Não. Mesmo com fita vermelha na cabeça, esquece lá isso. Sim. Não vais lá. Com fita vermelha. Tão bom. Não vais lá. Boa. Telmo e Diogo, faltam vocês.
Eu do meu lado, eu só a parte do gameplay é importante. Eu acho que tem de ser um jogo que eu consiga, isto lá está, é a minha opinião, que eu consiga jogar e gosto, e seja o gameplay. Dito isto, pá, se a história valer a pena, eu faço o sacrifício, não é por aí. E já o fiz com o fiz com o Last of Us, mas pronto, também o Last of Us tens aquela hipótese de ser Rambo, meter a fita na cabeça e bora lá. Portanto, eu muitas das vezes foi essa que aconteceu. Mas tem de ter o gameplay que eu quero. Por acaso o Last of Us 2 depende da dificuldade que tu jogares. Não, em termos de consumo de... Porque tinhas a cena do não teres os recursos todos. Não, às vezes podes não conseguir ser Rambo. Opa, isso é mau. Não, no Last of Us 1 também. Tipo... Não, no Last of Us 1, grande parte das vezes não tive problemas. Certo, mas tens os clickers e etc. Tinhas que... Sim, não, isso sim. Com os zombies já não brincava. Pois. Isso aí tinha cuidado com os gajos. Pá, mas o gameplay normalmente tem de me agradar. Ou tem de ter uma vertente que eu consiga curtir. Pá, em termos de história, acho que é mesmo aquela cena mais importante. A história é que tem de ser mesmo aquilo que faça vender. Porque Discordo. isso no fundo pá, é o que vai marcar um gajo. Vais ficar sempre a pensar, tipo, aquela quest, aquele enredo e não sei o quê. E isso está-me a acontecer agora um bocado, tipo, com o Cyberpunk. O cavalo, morte do cavalo. E essa parte é importante. O grafismo, pá, é uma cereja em topo no bolo, na minha opinião. Obviamente que se for num jogo visualmente atrativo, pá, top. E olhando agora para o Cyberpunk, estou a jogar o jogo e estou sempre a pensar, podia estar a jogar isto num aqui não. E estou a jogar, não é que esteja feio, não é nada disso, mas podia estar melhor. Portanto, sim, o grafismo também puxa um bocadinho ao fator. O voice acting é aquele que eu não tenho assim tanto, não dou tanta relevância, como já disse, porque pá, não é que eu não gosto, ok, atenção, apenas nas quests principais faz-me todo o sentido, porque é onde um gajo está mais imerso. Esta palavra hoje está difícil para toda a gente. Onde um gajo está mais imerso. Mas em side quests, muitas das vezes, eu não quero saber. Eu leio antes de eles acabarem de falar e faço skip. E, portanto, aí não é tão relevante. Para mim. Eu acho que isso também depende um bocado. Tipo, se calhar isso afeta-te mais nos RPGs. A cena de fazer skip afeta-te mais nos RPGs do que, por exemplo, no Last of Us ou um jogo mais cinemático, com cutscenes. Exatamente. Ou seja, daí estar a dizer, tipo, se calhar no jogo com cutscenes, em vez de ser só cenas tipo diálogo, aí o voice acting te faça mais diferença, porque de facto tu estás a ouvir a pessoa a agir, a falar. Vou desmontar o Diogo. Opa, olha que isso não deve ser fácil. Mas já o tinhas montado, era isso? Vão na conversa. Ele já vem montado de origem. Mas é engraçado, estás a dizer isso do voice acting e não sei o quê, e um dos teus jogos preferidos, o personagem principal não fala. Sim. E então? Nem nas main quests, ainda hoje é gago o gajo. O gajo não é. Mas os outros falam. Mas os outros falam. Não. Só neste. Não? Só neste. Neste, claro. Nos outros não. Mas neste é que estamos a falar agora. Certo. Mas nos outros os gajos falam. Eu não preciso que o Link fale, mano. Lá está, eu não preciso que eles falem. Não percebo. Eu não preciso que eles falem. Mas é fixe ter essa hipótese. E eu estava a dizer... Por acaso a mim faz-me bué da confusão, ó Diogo, é sério. A mim faz mesmo bué da confusão. Uma das cenas que me tirava um bocadinho mais o feel no Destiny era a personagem principal não falar, meu. Fazia-me bué Não, agora no 2 fala, mas no 1 fazia-me bué confusão, meu. O gajo tipo falava e ele se fazia. Só me dava vontade de pagar uma palmada naquilo. Meu. Final Fantasy XIV. Sim, é muito RPGs. Há Final Fantasy XIV. Assim. Sim, não é todo voice act. Tem só certas quests das quests principais é que tem voice act. Eu sei, eu joguei.
Pronto. E tu Faz-me lembras-te que o confusão. personagem principal, Yeah, o principal yeah, só não acena, fala. ou faz tipo assim, ou assim, tipo, não Yeah, fala. yeah, é tão Mas para mim, estúpido, meu. tranquilo. Tranquilo, não me incomoda. Não me Mas incomoda. só deixa-me dizer aqui uma coisa, voltar aqui atrás. Tu disseste que a história é o mais importante para ti. E para mim é o gameplay. Eu não consigo jogar um jogo, como tu disseste. Estão equivalentes, Não, ok? Mas não. eu gosto Não que a estão. história marque. Estás a Para ver? mim não estão, atenção. Sim. Eu concordo o game- com vocês os dois, é engraçado. Já explico. Eu Continua. gosto que a história marque, mas se for um gameplay que eu não consiga jogar, se calhar não vou jogar ao jogo. Pá, isso não vou. Se não Não. tiver uma maneira que eu consiga jogar, pá, não vai acontecer. Para mim o gameplay é sempre o rei, no meio disto tudo. Sim, eu percebo isso, mas, E tanto que... mas imagina que o gameplay é top e a história não presta. Tanto que Se eu vou calhar dar um também não te exemplo. interessa. Vou dar um exemplo. Então, tem N jogos que o gameplay é top e que a história não presta e o que eu joguei. Basta veres tipo N jogos da Ubisoft do passado. Tem umas histórias tipo... Pá, vamos dizer assim, tipo os ACs, e vamos ser um bocado justos, os ACs nem sempre tiveram grandes histórias. Pá, eu se me disseres, tipo, lembras-te da história do AC do Black Flag? Pá, lembro-me Quê? de pequenas coisas, mano, não marcaram. Não foi a história que marcou. Por acaso, para mim até foi das histórias que mais me marcou da saga Tudo toda. bem. Quando a Ubisoft fez os... Por acaso eu estava à espera que o Kim fosse falar. Não, mas... Oi? Estava à espera que tu fosses dizer isso. Ah, Eu tava, lembro-me de tava, tu falares nisso já. Yeah. Certo. Mas tipo, eu não me lembro de quase nada da história. Tipo, o que eu me lembro do AC é tipo das batalhas tipo navais e etc. Estás a ver? Náuticas. De explorar as Isto cenas. está bom. Yeah. De explorar as cenas das Caraíbas. Pá, é o que eu me lembro do jogo, não é tipo da história em si, ok? E só estava a dizer isto porque tipo, um dos meus jogos preferidos é o Super Mario, né? Como eu já vos disse aqui. Por Também exemplo, não fala. Grande história, grande história. yeah, Também não tem fala. história, não tem história. Vês? É para mostrar. Então não tem. Então não tem. A Não tem, princesa man. É só lá raptada a vai princesa. salvá-la. Certo, tudo bem. Por exemplo, no ano dos O rei do Piaçaba. Yeah. No ano 2017, né, que concorreu ele e o Zelda, ok? E eu escolhi o Mario. Eu gostei muito mais de jogar Mario Odyssey do que gostei de jogar Zelda. E o Zelda, tipo, tem a parte da história, né? E tem o gameplay que também era fixe, ok? Mas entre os dois, eu gostei muito mais do Mario porque eu curto mais do gameplay. Gostei do gameplay do Mario. E para mim era tipo explorar os mundos. Não é tanto. Ou seja, a história é importante, mas se tiver que escolher alguma coisa, vai ser sempre o gameplay que vai-me fazer tipo, gostar mais no Sim. jogo. Em termos desses dois, a história deles também não é assim nada. O Zelda também é ter É pá, salvar a mas o Zelda princesa. tem umas cutscenes fixes. É pá, sim, tem, mas não é nada por outro mundo. Nenhum dos Zeldas é conhecido exatamente pela história, vá. Não, mas eu acho que é mais um mundo. O do Zelda é mais um mundo que tem muita história em si. Sim. Tipo, É dá para isso, ver. exatamente. É o É muito mundo, mais é as rico. dungeons, é toda a exploração. Não acho Sim. que a história do Zelda seja um fator muito grande para o jogo. Concordo aí com o Rafa e com o Diogo ao mesmo tempo. Para mim, o mais importante é sempre o gameplay. Eu consigo jogar um jogo com uma história mais ou menos e para mim, se o gameplay for fixe, eu jogo-a. Mas depois, no fim, o que é que define o jogo? Foi a história. Para ser um grande jogão tem que ter uma história mesmo bem importante. Então eu consigo perceber os dois lados. Não consigo jogar um jogo que tenha um gameplay que eu não curto, não jogo. Mesmo que tenha uma história boa, mas se não tiver um gameplay que me divirta, eu não jogo. O gameplay é mais importante. Mas no fim, chegando lá ao fim, as duas coisas juntas, a história é o que define o jogo. Certo. Mas tu, por exemplo, achas... Estou a dar um exemplo. Por exemplo, achas que um AC para ti podia ser alguma vez um Game of the Year? Não. Mas para mim, por exemplo, podia ser. Mas para mim não. Para Não, mim não, porque falha ali muita coisa. Certo. Há muita coisa que falha nos jogos do AC e são espetaculares. Eu platinei os dois e adoro AC, sou um fã da AC, atenção, não, nada contra, mas há muita coisa que falha, principalmente nas personagens, nas side quests. Aquilo é tudo bué repetitivo, às vezes parece que estás a fazer uma side quest é repetida N vezes, só muda um bocadinho a história. No Origins vês isso, no Odyssey vês isso. Falta-me jogar ainda o Valhalla. Também vês um bocado, não é? Ou seja... Eu acho que no Valhalla não é tanto. Mas não, vês um nos World Events, quando estás a fazer aqueles World Events, pá, bué
bué Qual quests. deles? Mas está a falar tipo mesmo dos que são mesmo história. Vá. Não, são daquelas bolinhas estão a fazer das brancas das atividades. Que são tipo Ok. side quests. Side quests. Mas tens um mês muito fixe. Tens um mês muito Tens. fixe. Quase que eu Tens. estava a pôr no top Sim. momentos também. Tens, concordo contigo, mas tens muitas Uhum. que arranja uma maneira para ires abrir ali uma cena, tipo Mas eu curto essas cenas, meu. Estar tipo ali a ver assim, então pera, onde é que eu tenho que mandar a seta para algum lado? Mas como é que eu chego lá? Por acaso eu curto bué dessas cenas. Prontos, mas Desses diferentes puzzles, certo, digamos mas assim. Vais gostar do Immortals. Sim, eu já vi que ele tem muito disso, tem. É engraçado, muito fixe. mas é muito à base dos puzzles, ou seja, tipo, não é marcante essas. Há muitas parecidas nesse sentido, estás a perceber? Não, isso eu concordo, sim. E acho que Sim. pronto, era isso que o Renato estava-se a frisar. Eu acho que o Uhum. AC Valhalla também tem muito isso. Apesar de que eu acho que é mais fácil seguir a main quest no AC Valhalla porque é muito mais contida. Sim. Tipo, as mains são mais Sim. contidas, estás a ver? Acho que dos três, destes últimos três que saíram, acho que para mim a narrativa superior foi do Valhalla, para mim. Acho que foi a mais única também. Tem Lembra uma disto tudo, maneira roubámos a linha de raciocínio ao Diogo. tem uma maneira específica Como? de contar a história. Sim, Não, eu sim, já sim. tinha dito o que tinha dito. Já Tu já nem te lembras o que estava a dizer, por isso é que estás a dizer isso. Deixa lá os gajos falarem e eu já nem lembro o que é que queria Não, dizer. Já tinha dito o que tinha dito, Diogo. O Esse português está Rafa fortíssimo. queria-me desmontar. Pá, é tarde, está bem? Atenção. Mas vê lá se não te lembras disso. Isso lembras tu, Rolando. Mas eu só quis dizer ficou na aquilo mente. porque, por exemplo, o Super Mario para mim pode ser Game of the Year, não tendo tipo história. Certo. Ou voice acting. Por acaso também não tem. Este não tinha. Ganda sniper, gajo. Não, mas o Mario é mais pela inovação e pela diferente maneira que eles fazem os Não, níveis. mas tem o resto, né? Tem gameplay, tem os gráficos, podes não gostar ou não. Eu estou a englobar as inovações na parte do gameplay. O Odyssey tem cenas do outro mundo. A cena do chapéu está genial. De capturar os inimigos e não sei o quê. A cena que eu curti mais é a cena do 3D e 2D. Exatamente, aqueles niveizinhos em 2D também, assim do nada, pá, está votado. Sem dúvida nenhuma, estava genial. Não. E tem profundidade no gameplay porque tipo, se quiser jogar o mais fácil, consegues acabar o jogo. Mas tipo aquelas stars, tipo, em que tu tinhas de saber mesmo tipo movesets específicos para chegares, tipo, tinhas que ganhar destreza a controlar a personagem, estás a perceber? E conseguia jogar em multiplayer em que uma pessoa controla o chapéu, a outra controla o Mario também. Tipo, esse conceito também está muito fixe. Bem, Telmo. Conclusão, tu acabaste de dizer que o que interessa aqui é o gameplay, não há cá Não, história, interessa- nem voice acting. Interessa era uma pessoa gostar do jogo, perder bastante horas naquilo Não. e divertir-se. Porque, primeiro, voice acting, eu sigo a raciocínio de Diogo que eu leio mais rápido do que eles estão a falar. E a parte do que está a dizer que o Last of Us tem cutscenes, eu não tenho paciência para isso. Jogos têm muita cutscenes, eu não, Opa, sai. se tu fosses O daquele gajo que que adora vais jogar Mass Last of Us Effect. e dá skip. O gajo que Mass adora Effect, Mass mas Effect. Mass Effect consegues dar skip. Sim, é verdade. Mas tu dás skip no Mass Effect? Por acaso no Mass Effect fiz aquilo tudo porque gostei mesmo do mundo. Estava a ver, foi esquecimento. Senão ia-te já mandar o Não, cartão mas e com o médico aqui da Chris também faz Mamovera. isso, man. O Dog também faz skip a algumas. Quem? O Dog também faz skip a algumas cutscenes. Eu conheço Algumas? mais Faz a todas? Pois, eu conheço. Não, o gajo. Olha, até vou utilizar aqui a minha caneca. O Rafa conhece, vocês não conhecem. Este coisinho que está aqui, vou-vos aproximar aqui. Este botão aqui do comando da minha caneca, que é o círculo, é o que cancela todas as cutscenes. Então o gajo faz bola, 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 bola. A gente estamos a falar e quando ele começa bola, 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 a gente já sabe o que ele está a fazer. O gajo está a fazer skip nas cutscenes todas. O Rafa tem razão. O gajo não vê nada disso. Ele, todos os jogos, mesmo os Joga pelo melhores jogos, gameplay. só joga pelo gameplay. Yeah. É verdade, é verdade. É o gajo mais... estranho. é o gajo mais drástico nisso que eu já conheci nos videojogos.
Pá, sinceramente, nunca vi um gajo como o gajo. Não quer saber nada da história. Cada vez que, assim que começa a cutscene, pimba, salta fora. Pá, é ridículo mesmo. Agora perdi onde é que eu estava. Tens que ser mais rápido. Mas pronto. Interessa acordar, mas para Telmo. mim. Por acaso, a mim interessa mais é o gameplay. Primeiro, para ser um bom jogo, para perder horas nesse jogo, se não houver gameplay de jeito ou for assim, médio, isso para mim sai logo fora. Se houver nesse ano um jogo que tenha gameplay, tenha narração, tenha uma pessoa que consiga estar imersa no jogo Boa, à boa, primeira. boa. Toma. Dá o... Isso para mim isso é Game of the Year. Mas agora, voice acting. Epá, eu nem quero saber, não quero saber quem é que está a falar, desde que soa bem. Tá bom. Acho que o Rafa foi buscar Mas champanhe sim, para celebrar. Desculpa, continua. mas por exemplo, no Zelda, o Link não ter voz irrita-me. Vamos Isso faz-me Vamos faz aproveitar uma para impressão. finalizar o podcast e deixamos o gajo. É isso, por acaso vazamos Arrancamos todos. todos, vamos todos embora. Então, malta, acaba aqui o episódio. Extinguem as câmaras. Qual é o guilty pleasure? Deixar o Rafa pendurado no meio do podcast. É todos o mesmo e vamos embora. Está tudo, está tudo. Tá bom. Tá bom. Mas isso é um... Estava a dizer, Sempre primeiro, para interrompido. ser primeiro, um jogo para ser Então, mas gameplay, tem que olha, ter bom Estou a gameplay. brincar. Mas saber um jogo que tenha bom gameplay, tenha boa história, tenha tipo um lore gigante dentro e fora do jogo. Sim, isso para mim não há hipótese. Agora, voice actings, os gráficos serem tipo, conseguires ver o reflexo lá do Spider-Man no prédio, não sei, de 10 km de distância, isso para mim já não me interessa.